Vamos iniciar a correção dos exercícios do caderno de atividades, páginas 9 e 10. Página 9. O início da colonização, a árvore que virou riqueza. Relacione as palavras abaixo com as frases a seguir. Então, nós temos pau-brasil, escambo, Ibirapitanga e Mata Atlântica. Troca de trabalho por produtos. Acertou quem assinalou? B. Escambo. Enquanto que os portugueses traziam objetos de metal para os indígenas em troca entregavam a nossa árvore do pau-brasil. Essa troca tinha o nome de escambo. Qual era a vegetação predominante no litoral na época da chegada dos portugueses? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica era a vegetação que predominava em todo o litoral da costa brasileira. E qual era a madeira usada para a produção de corante vermelho? O pau-brasil. E o nome usado pelos indígenas para se referir ao pau-brasil? Ibirapitanga. Todos esses itens que vocês assinalaram nos fez lembrar de algumas passagens da nossa história. Que a árvore do pau-brasil tem uma madeira avermelhada e que dessa madeira pode-se extrair uma tinta vermelha que serve para tingir tecidos. Os europeus usavam para tingir tecidos, uma atividade muito lucrativa na época. E também Ibirapitanga. Por que será que os indígenas chamavam o pau-brasil de Ibirapitanga? Porque Ibirapitanga, em tupi, na língua tupi, significa madeira vermelha. Continuando, leia as frases e identifique a quem elas se referem. Pinte os quadrinhos de acordo com as legendas. Então, de acordo com todas as frases, vocês devem pintar de verde a frase que indica indígenas, de vermelho, se a resposta for portugueses, e de amarelo, se a resposta for indígenas e portugueses. Então, vamos lá? Realizavam a maior parte do trabalho de extração do pau-brasil. Quem eram? Os indígenas. Os indígenas que cortavam a árvore, que empilhavam, que carregavam, eles que faziam a maior parte do trabalho de extração do pau-brasil. Usavam o pau-brasil para tingir tecidos. Tanto os indígenas como os portugueses. Os indígenas ajudavam no trabalho de extração da tinta do pau-brasil, enquanto que os portugueses comercializavam essa tinta para tingir tecidos na Europa. Pagavam pela extração do pau-brasil com objetos de metal. Eram os portugueses. Os portugueses que traziam objetos de metal para entregar aos indígenas em troca da árvore do pau-brasil. E quem usava o pau-brasil para fazer arcos? Claro que os indígenas. Os indígenas usavam a árvore do pau-brasil para fazer arcos. Disputavam o comércio do pau-brasil com outros europeus. Os portugueses. Os portugueses eram europeus que disputavam o comércio do Brasil com outros povos da Europa. E quem praticava o escambo? Indígenas e portugueses. Enquanto os indígenas entregavam o pau-brasil, os portugueses para os europeus, os portugueses e os europeus entregavam objetos de metal para os indígenas. Página 10. As árvores de pau-brasil ocupavam grandes áreas do litoral na época da chegada dos portugueses à América. Mas em pouco tempo, elas não podiam mais ser encontradas no litoral. Por que isso aconteceu? Porque o ritmo de exploração da madeira foi muito intenso.
Então, assim que os europeus aqui chegaram, encontraram a árvore do pau-brasil e entenderam que essa árvore dava muito lucro na Europa. Por isso, eles começaram a exploração e, aos poucos, eles foram intensificando essa exploração, aumentando o ritmo de trabalho para conseguir cada vez mais explorar e tirar as árvores da Mata Atlântica. Por isso, em pouco tempo, já não eram mais encontradas em todo o litoral aquela grande quantidade de árvores que tinha no início. Continuando, elabore as frases utilizando as palavras dos quadros. Aqui vocês encontram 3 quadros com algumas palavras. Cada um de vocês deverá construir uma frase utilizando essas palavras do quadro. Eu fiz algumas de exemplo. Vamos lá? A primeira: portugueses, conhecimento, indígenas, Mata Atlântica e pau-brasil. Vamos ver? Os portugueses se beneficiaram do conhecimento dos indígenas sobre a Mata Atlântica para explorar o pau-brasil. Vamos a mais um exemplo? Indígenas, trabalho, exploração, madeira e pau-brasil. Os indígenas faziam a maior parte do trabalho de exploração da madeira do pau-brasil. E a última, o comércio do pau-brasil na Europa gerou muita riqueza aos portugueses. Lembrando que estes são apenas exemplos, mas cada um de vocês deverá criar sua frase para depois, na aula, apresentar para os seus colegas. Então, até a próxima aula, eu quero ouvir a resposta de cada um de vocês. Até lá!